Olá, gente, voltamos aqui com o episódio 2 do livro Nação Dopamina, e eu falei para vocês que ia acabar, né, e entregar aqui como que foi o desfecho da história do Jacob para entrar na história do David. Antes de entrar no final da história do Jacob, eu quero trazer esses números que ela trouxe aqui, os fatores de riscos comportamentais que podem nos levar à morte causada por nossos comportamentos. É, Ela coloca que 70% das mortes são atribuídas a fatores de risco comportamentais modificáveis, como fumar, inatividade física e dieta. Então, tem muita gente que tem medo de morrer, eu tenho medo de morrer, mas às vezes a pessoa fuma ou entra em comportamentos compulsivos ou bebida alcoólica, né? Enfim. E aí, na verdade, como ela diz, muita coisa a gente pode evitar, né, para afastar da morte. E essas coisas para quem tem um vício, uma adicção, fica um pouco mais difícil. Então, 70% é um número bem grande, né? Ela coloca que os riscos globais da mortalidade são, os principais riscos globais da mortalidade são pressão alta, 13%, consumo de tabaco, 9%, nível elevado de açúcar no sangue e inatividade física, ambos 6%, e obesidade, 5%. E ela traz alguns números aqui sobre quanto existe mais pessoas obesas no mundo do que pessoas abaixo do peso, né? A não ser, exceto as regiões subsaarianas da África e da Ásia. 70% de chance do meu comportamento mudar para eu me afastar de um risco de morte, isso é muito grande. Quer dizer que 70% da nossa vida está em nossas mãos e 30% está na mão do acaso, do destino aí. Bom, volta aqui para o Jacob. Então, como que aconteceu tudo isso, né? Perdeu a esposa, foi para o fundo do poço, que ele colocou lá, que perder a esposa para ele estar no fundo do poço. E, na verdade, ele não ia só perder a esposa, né? Porque o próximo passo seria perder o trabalho, se ele não procurasse ajuda, porque ele já estava sendo prejudicado no trabalho também, tamanha era a adicção dele. E o Jacob, ele trouxe informações de gatilhos, ele conseguiu reconhecer todos os seus gatilhos e ele começou a ter que trabalhar nesses gatilhos, ele e a Ana em conjunto, ele procurou a Ana, né, a partir do momento que a esposa dele separa dele, e ela monta um plano de ação com ele, de autoconhecimento, principalmente para entender quais são os gatilhos. E aqui tem alguns gatilhos que falam assim, meu Deus, o que é isso? E ele precisou criar barreiras entre ele e esses gatilhos para que ele conseguisse se fortificado, ser consolidado ali um novo comportamento e depois esses gatilhos, assim, ele precisava estar expostos a alguns gatilhos desse uma hora ou outra, tipo cinema, ele não podia mais ir no cinema, mas vai ficar para sempre sem ir no cinema? Não, em algum momento ele volta a ir no cinema, mas agora ele está já com recursos, né, de emocionais, recursos internos mais bem elaborados para lidar com esses possíveis gatilhos, que talvez, né, no futuro isso nem seja mais gatilho. E aqui nem se ver pelado ele podia, nem nada que pudesse lembrar luxúria, nada. Inclusive até uma reportagem, então vocês vão ver aqui, ó. Teve que limitar, né, o acesso à pornografia, não só a pornografia, mas também a qualquer forma de luxúria, televisão, cinema, YouTube, competições femininas de vôlei, quase tudo que lhe oferecesse uma imagem sexualmente provocante. É, Reportagem como a matéria do suposto envolvimento do Donald Trump com a Stormy Daniels, porque ela era uma stripper, né? Então a palavra stripper já ligava ele à pornografia e ele ficava atiçado. É, ele tinha que se vestir, antes ele se barbeava pelado, né? Os homens de manhã acordam, tiram a roupa, liga o chuveiro lá, aquele vapor, se barbeia e vai tomar banho. Mas ele tinha que se barbear de roupa, porque ele se ver pelado já era um motivo lá dele lembrar e consumir a pornografia ou se masturbar. E essa frase foi maravilhosa. Preciso evitar qualquer coisa que poderia entreter minha mente dependente. Ele entendeu que a mente dele era dependente. E com a dependência a gente não brinca. A gente corta. Por um acaso, você está passando por um processo de remissão no alcoolismo. Você está no iníciozinho desse processo. Você pode frequentar um bar, né? Não pode. Então, a não ser que você tenha já elaborado questões, entendido que realmente a sua mente é uma mente dependente e você já conseguiu se fortificar, e aí você pode, de repente, numa festa de aniversário que tenha bebida alcoólica, que você sabe que você não vai consumir.
né? Mas quem está ali no processo inicial de dependência, de remissão, sabe que esses lugares são lugares gatilhos. Então é sobre isso que a Ana desenvolveu com ele para que ele conseguisse passar por essa parte da vida, né, difícil e retomar o seu casamento, ter qualidade no seu emprego e assim acaba a história do Jacob. O Jacob ele se conhece, entende seus gatilhos e rumo à nova vida. Capítulo 2, ela conta, inicia a história de David no capítulo 2. Quem é David? Bom, começaram na faculdade os problemas de David. No dia que ele entrou na sala de serviço de saúde mental para estudantes, ele era um aluno de 20 anos, estava no segundo ano e procurava ajuda para lidar com a ansiedade e o baixo desempenho escolar. Sua ansiedade era desencadeada pela interação com estranhos ou com qualquer um que ele não conhecesse bem. Bom, ele tinha vários problemas, então, uma timidez muito excessiva, uma ansiedade muito grande quando tinha que lidar com pessoas, e ele tinha que apresentar trabalhos da faculdade, ele não conseguia, ele chegou a trocar de curso, porque cursos mais, menos disposição, com trabalhos que ele não precisasse ter que apresentar lá na frente, né? E ela pergunta se ele tinha medo, do que ele tinha medo. Ele fala de fracassar, de me expor, tinha medo de até de pedir ajuda, ele tinha medo. Então ele trocou de várias vezes de curso, porque num curso ele adorava, não sei se é o curso de engenharia que tá falando, tinha um curso que ele adorava fazer, mas ele precisava levantar a mão para poder tirar a dúvida, e aí ele não tinha coragem de fazer isso. Tinha curso que precisava que ele se apresentasse lá na frente, aí ele trocava de curso porque ele também não queria fazer isso. Bom, aí ele procurou uma ajuda psiquiátrica, aí ele diz que depois de uma consulta de 45 minutos e um teste com papel e lápis, levou menos de 5 minutos para ser feito esse teste, chegaram ao diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e também de TAG, ansiedade generalizada, né? Bom, o psicólogo administrou o teste, recomendou que ele desse continuidade com o psiquiatra para receitar um ansiolítico. Eu falei psiquiatra, né? Quem passou o teste foi o psicólogo. Porque psiquiatra não pode. Aqui no Brasil não pode, né? Mas lá eu já não sei como que é a regra dos psiquiatras lá. Mas enfim, aqui ele foi até o psiquiatra aqui ele foi até o psicólogo, esses 45 minutos de conversa e de um teste que ele fez, e aí foi recomendado orientado ali que ele procurasse psiquiatra para tomar um ansiolítico. A Ana também traz uma crítica aqui, né, que em nenhum momento ofereceram a ele uma terapia, né, ou qualquer outra modificação comportamental, tipo menos estímulos, sabe? Que ele fazia, né, ali no dia a dia dele, mas que realmente mandaram ele procurar logo o médico. O que aconteceu? Alguns medicamentos depois, né, mudanças de cursos também, ele passou de engenharia para computação, que tinha menos interação, e aí com a interação ele resolveu, mas não resolveu a questão de tirar dúvidas, então não precisava interagir, mas tinha que levantar a mão para tirar uma dúvida ou outra. Então ele não conseguia fazer isso, as notas foram caindo, porque uma dúvida basal ele não conseguia levantar a mão para poder perguntar, então acabou que as notas deles começaram a cair. Trocou de curso de novo para o curso de História, porque tinha menos pessoas na turma, mas ele sempre deixou muito claro que a paixão dele era a programação. Tomava 10 miligramas. Aí ele fala que os remédios que ele tomou, que ajudou muito na concentração, e ele falou que, conversando com a doutora ali, ele percebeu que ele só tinha maus hábitos para estudar, né? Mas que a afetamina, esse medicamento, ajudou ele a remediar isso e também o estimulou a deixar tudo para depois, porque aí no finalzinho, amanhã tem que entregar, então já hoje à noite ele sentava, começava a fazer, passava a noite em claro, trabalhando, 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 e de manhã ele conseguia entregar um bom trabalho. Bom, se havia uma prova, eu não tinha estudado, eu tomava direto o dia todo e a noite toda para estudar para o exame. Então, chegou um momento em que eu não conseguia estudar sem isso, aí eu comecei a precisar de cada vez mais. E aí, ela até conta aqui que ele conseguia convencer a psiquiatra de que ele precisava de mais, e ele conseguia pegar na farmácia. Enfim, lá nos Estados Unidos, eu acho que tem um controle muito grande, né, de medicamentos, e ele conseguia burlar toda essa questão burocrática e conseguia ter acesso a mais do que ele
podia ter, né, de psicoestimulantes e quando ele torna aí um adicto em psicoestimulante. Ele se casa, a namorada dele vai para Palo Alto, a noiva, né, e aí ela consegue um emprego lá e ele vai junto com ela. Em 2008, acabam se casando, conseguiu um trabalho lá na startup de tecnologia, interagiu bem com os jovens, pessoas inteligentes, enfim, teve um bom cenário aí para ele de crescimento profissional e isso veio de fato, crescimento profissional. O medo continuava muito ali ainda muito latente na vida dele, mas toma ele remédio, e ele conseguia lidar com esses medos também. Foi promovido a desenvolvedor de software, trabalhava 15 horas por dia, corria 50 quilômetros por semana, em tempo livre, mas para que tudo isso acontecesse, ele explicou, estava tomando mais medicamento, não apenas de manhã, mas o dia todo, acordava, tomava um, na hora do almoço tomava outro, na janta tomava outro, e cada vez mais, e misturava ainda com muita cafeína. Chegava ao fim da noite, quando eu precisava dormir, pensava, tá, o que eu faço agora? Aí voltava para o psiquiatra e a convencia de receitar mais medicamentos. Então ele começou a tomar medicamento para ficar acordado, medicamento para dormir. Gente, ele virou um medicamento ambulante, né? Ele virou a própria caixinha do remédio lá. Bom, na época de apresentação era para que ele mais abusava desses remédios. Por 10 anos ele ficou adicto, né, de 2008 a 2018. Hum, e ele falava assim: se eu tenho TDAH e tenho transtorno de ansiedade, logo eu tenho uma limitação e que esses remédios são necessários para que eu funcione. E David atribuía o cansaço e a dispersão a uma doença mental e não a falta de sono ou uma estimulação excessiva. Bom, ao longo dos anos, esse paradoxo vem acontecendo de forma muito semelhante, né? Ela conta que os pacientes usavam drogas, ela conta que os pacientes usavam drogas prescritas ou não para compensar uma falta básica de autocuidado, depois atribuía os custos a uma doença mental, implicava assim a necessidade de mais drogas, né? Aquela história, eu tomo droga para ficar acordado, eu não consigo dormir, aí eu tomo droga para dormir, no dia seguinte tem que tomar droga para acordar. Então, é sobre isso. A gente vai passando esse veneno, ela diz, né? A gente, dessa maneira, veneno se torna o quê? Vitaminas. Bom, eu vou entregar o que aconteceu com o David no próximo e conto para vocês a história da Stephanie, que é uma adolescente que usava maconha e que os pais descobriram e pediram que a Ana ajudasse essa moça a diminuir ou acabar com o uso de maconha, que estava interferindo também nos estudos dela. E no próximo vídeo eu falo para vocês, a gente já entra no capítulo 3 também. Que o capítulo 3, além de trazer essa história da Stephanie, né, ela também traz quais são os avanços neurocientíficos, o que que tem aí entre o equilíbrio, o que que tem, o que que se fala sobre o equilíbrio entre prazer e sofrimento. Tá bom? Então tá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.